Olá, Rio Avistas, bem-vindos ao Rio Avíssimos, hoje, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. O mercado fechou na segunda-feira. Hoje, pela primeira vez, estamos aqui dois, eu e o diretor executivo João Paulo Menezes. Boa tarde, João. Estamos ao fim da tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, o costume. O teu costume, né? Para iniciar aqui já uma introdução política, se o Montenegro estiver a ouvir, que inclua algumas medidas no pacote laboral para obrigar os outros riobíssimos a aparecer aqui. Eu sei que é voluntariado, mas temos de forçá-los, porque eles, felizmente, têm coisas mais importantes na vida para fazer do que conversar comigo durante a semana. O que quer dizer que eu não tenho, naturalmente. Não. Um abraço aqui para ti, para todos os nossos ouvintes e espectadores. Vamos a isso. Fechou o mercado, tivemos 7 saídas e 7 entradas. Vamos dividir isto em duas partes. Vamos falar primeiro das saídas e depois das entradas. Queres começar tu? Começo eu. Vou já no balanço, João. Espera aí, Posso, vamos. posso, posso, posso começar eu, eh, dividindo esta intervenção em duas, ou seja, na verdade serão sete jogadores, dois mais cinco. Depois nos cinco também poderíamos dividir entre os que nunca jogaram, tipo o guarda-redes Vacas, o defesa Moreira, o próprio Vacolas, que se lesionou muito cedo. Depois havia aqui também o Panzo e o Nicos. O Nicos foi várias vezes. Mas vamos dividir para já dois mais cinco. Porquê? Porque estes dois não só eram os principais jogadores da equipa do Rio Ave, os principais atacantes, os principais marcadores de golos, como também de alguma forma, podemos dizer que eles eram a dupla atacante mais produtiva do campeonato português. Pá, não estou a dizer isto com rigor absoluto, porque isso tinha que ir ver se pá, havia algum emparelhamento no Sporting, tipo o ano passado, Gyökeres e Trincão, assim, uma coisa, mas eu acho que as pessoas percebem o que eu estou a dizer. Não havia nenhuma dupla tão, tão fechada em si própria, tão fechada não é no sentido negativo, é no sentido positivo, tão produtiva, sendo só eles dois. Eles dois faziam a festa, atiravam as canas, apanhavam as canas, faziam o fogo, faziam tudo. Pá, e perdê-los logo aos dois foi uma perda muito, muito, muito séria. Depois podemos falar, se quiser, sobre a questão dos dinheiros e etc. Mas desportivamente, que é esta primeira intervenção, foi uma perda enorme. Bem, isto comparado com outros clubes, isso era como se, sei lá, se o Sporting, não sei, não quero dizer. Pronto. Depois, ia tentar dar um exemplo, mas nem vale a pena estarmos a procurar exemplos. Depois temos a saída dos jogadores que, lá está, os outros cinco, que não jogavam. Desses não jogavam o guarda-redes Vacas, o defesa direito Moreira, o Baculas, que começou a época como número 6, a 6, e pronto, não jogaram. E depois tínhamos aqui o Nicos e o Panzo, que foram titulares várias vezes. O Nicos, então, eu acho que ele terá feito os primeiros, sei lá, os primeiros 15 jogos, ele terá sido sempre titular, os 15 não, mas os primeiros 10. Só caiu agora mais recentemente com a entrada com a opção do Vrossai e agora a chegada do Omar, mas pronto. Eh, o Panzo nunca confirmou, usando aqui um lugar comum, os créditos que lhe estavam atribuídos. Quer dizer, é um jogador com um currículo impressionante, um jogador também muito bem pago, segundo veio a público, e não, na verdade ele esteve cá uma época, podemos dizer isso. Portanto, ele não chegou só a época, já cá estava na época passada. E nunca vimos assim nenhuma coisa assim do outro mundo. Pá, mas não vou dizer que é mau, mas eu preferia o Aderlan ao Panzo. Eu digo isto do Aderlan porque eu sei que o Aderlan é um.
é um tópico polémico, né, entre os rioavistas, muitos que o queriam ver pelas costas, outros que gostavam dele, mas não, o Panzo eram mais ou menos, ali até de 0 a 20 eram 12 ou 13, não saía muito daquela medida. E o Nicos também não era um defesa esquerdo, nada do outro mundo. Ainda outro dia entrei em diálogo no Facebook com um sócio, com um adepto, que ele falava no Pedro Amaral. O Pedro Amaral é que era um patinho feio dos adeptos. Pá, desde que o Pedro Amaral saiu, ainda não vi nenhum defesa esquerdo melhor do que ele, sinceramente. Portanto, para já, ficam estes primeiras impressões. Muito bem. Não sei se acompanhei, se vou conseguir lembrar-me de todos os tópicos que falaste para pegar, então de resposta. O Pedro Amaral, começando aqui já pelo final da tua intervenção, o Pedro Amaral, a realidade é que passou meia dúzia, dúzia e meia de treinadores e todos apostaram neles. É sinal que, pelo menos trabalhador, o rapaz era, embora também não morresse de amores por ele. A acrescentar a estas 7 saídas que temos na equipa, esqueci-me de dizer há pouco, temos também as baixas confirmadas do Aguilera e do Mista, não é? Confirmadas, salvo seja. Uh, o Aguilera julga-se que houve ali uma correia ou uma polia de transmissão no joelho que foi à vida, não é? E o, Mas e o eu Mista. penso que não veio nenhuma informação. Eu não consegui, se veio, eu não li. Tu leste alguma informação sobre a situação do Aguilera? Não, 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 não. É o que eu estou a dizer. Não veio nada a público, nada oficial. Estou a dizer o rumor. Estou a comentar um Ah, rumor. ok. Nada de. Em relação ao Mista, eu sei que a lesão é uma lesão com alguma gravidade e pode obrigá-lo a parar pelo menos um mês. Portanto, ele está em tratamento e vamos esperar que ele volte o mais depressa possível. Ali o Mista tem qualquer coisa no charriot nas costas, né? Também está complicado. Pronto, a lesão do Mista parece-me ter sido combatida com Estênio, com a saída do Bacas e buscar Estênio e recuar julgo eu que vão recuar o Chamorro ou o Chamorro para a sua posição preferencial, do Chamorro, que é no banco. Eh, já do Aguilera, eu não sei, porque não conheço muito bem estes nomes que vieram por aí abaixo. Não sei até que ponto é que foi combatida a baixa do Já, já Aguilera, mas falaremos disso mais à frente, quando falarmos das entradas, mas penso que este Ryan é o sucessor natural do Aguilera. ok. Depois, já falaste um bocado sobre quem saiu e eu corroboro da tua opinião. Uh, mas houve um ponto que tu não tocaste, eu não sei se concordas comigo, vou falar nisto. Eu saio com a sensação, há jogadores que saem com a sensação, que eu fico com a sensação que nem consigo dizer se eles são bons, são maus, são mais ou menos. Como é o caso do Érico Moreira, do Nicos, por exemplo, e o próprio Panzo. Pronto, o Panzo teve mais oportunidades, até como o treinador o ano passado, e o ano passado, diga-se, também tinha mais preponderância do que este ano. Mas os casos do Nicos e do Érico Moreira, o Érico praticamente não jogou, acho que fez 1 ou 2 jogos. E o Nicos jogou, mas também nos sistemas, ou na ausência de sistema com que este treinador joga, eu acabo por ficar sem ter noção se ele de facto é bom ou se é mau. Ele errava umas vezes, também acertou outras, até julgo que tenha errado mais do que acertou, mas nem consigo necessariamente fazer uma associação ou um juízo de valor relativamente aos rapazes, porque a culpa não é só deles, não é? Diz muito, quando estamos bem, está tudo bem, quando a equipa está mal, está tudo mal. Aliás, exemplo disso foi que no último Rio Abíssimos nem quiseram, ou eram Rio Abíssimos que nem quiseram dizer, bater no ceguinho de quem foi o melhor ou o pior em campo, mesmo por causa disso. E é um bocado por aí. Agora,
tu não quiseste comentar os valores pelos quais saíram o André Luiz e Clayton, e o Panzo também saiu em definitivo. Não sei se foi a troco de algum montante ou não. Eh, também Não, eu penso gostava que de. O Panzer era jogador emprestado do Nottingham Forest, penso. Eu tinha ideia Penso que que era sim. do Rio Ave, mas é igual. Mas a gente Eh, mas de André qualquer forma, Luiz, diz. não, vou tirar já isso, vou tirar já isso a limpo. André Ahm, Luiz e Clayton. André Luiz, 6 milhões e 700 mil euros, mais 9,5 por objetivos. Clayton, 5 milhões. Já ouvi também na televisão falarem que era 5 mais 5 o Clayton, mas a notícia mais corrida, digamos, são 5 milhões, sem objetivos. Uh, eu não sei, eu compreenderia o, o Estrela estar a reclamar 10% da proposta oferecida pelo Benfica ao Rio Ave, não é? Uh, mas eu, não, eu só compreenderia neste enlace se o André Luiz fosse por um valor menor e o Clayton por um valor maior para fugir a essas tais taxas que há a pagar a outros clubes. Por outro modo, uh, não sei, também não conhecendo os objetivos, fica difícil ter uma apreciação, porque se calhar até são objetivos fáceis, e é porque talvez o Olympiacos, por X ou Y motivo, não possa libertar agora os tais 10 milhões de euros, ou 9,5, mas se calhar no final da temporada poderá. Ou então, tenho outra face da moeda que é não vão haver 9 milhões e meio para ninguém, uh, e vai ser por isto, 6 milhões e 700 mil euros, que me parece. Aliás, tendo em conta a oferta eh, feita pelo Benfica, fala-se em 12 milhões mais 3 para objetivos, é muito escasso. E eu, enquanto sócio do Rio Ave e simpatizante da instituição SAD, sinto-me defraudado. Como é que tu olhas para este assunto, João? bem, eu antes de ir à questão do Clayton e do André Luiz, queria só dar aqui uma nota que é, portanto, há dois jogadores que saíram para fazer dinheiro, o André Luiz e o Clayton. Depois há aqui jogadores que, por inadaptação, imagino, o Vacas, o Moreira, o próprio Panzo, o Baculas está a recuperar, se calhar ele até está a recuperar na Grécia, portanto. Mas a saída do Nicos é que acho, perdão, acho a mais curiosa, porque ele, no fundo, não estava a jogar, mas podia jogar, ou entrava, era suplente ou era titular. Eh, Pronto, não sei, ou o jogador terá pedido, mas ele jogava, ele teve vários jogos nesta época, portanto, Desculpa-me interromper-te, mas eu também tenho um bocado essa sensação. Tanto Panzo como Nicos, parece-me que foi mais um pedido dos atletas para sair do que propriamente uma decisão da estrutura. Desculpa, João. sim. Não, pois é isso, é isso. No caso do Nicks é um bocado surpreendente, porque ele saiu, teve que buscar um defesa esquerdo, pronto. Mas então, indo à questão do André Luiz e do Clayton, nós, nós estamos a falar e a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que nós não sabemos da missa à metade. A missa à metade não é no sentido, é na expressão popular, quer dizer, não sabemos os contornos do negócio, não sabemos quais são os critérios para os objetivos, para depois lá chegar. Falou-se em tal em 20 milhões de euros os dois se cumprirem todos os objetivos. É estranho um jogador fazer 6 mais 9 9 de objetivos. Peço desculpa. Geralmente os objetivos é um terço, ou é menos que um terço do valor da contratação. Aqui temos 6 de contratação, eu estou a falar em valores gerais, e 9 de objetivos, segundo li. É muito dinheiro para objetivos, mas pronto. De qualquer forma, há uma coisa. A primeira nota é essa: nós não sabemos os contornos dos negócios, o próprio a SAD não revelou. O que apareceu foi na comunicação social. A informação é mais ou menos comum em todos, portanto, há a ideia que a fonte é a mesma e, portanto, a fonte terá sido a SAD, mas pronto. Mas
Já Sobre o agora, André Luiz, antes de tu fechar, acreditas que possa ter sido por alguma impossibilidade do Olympiacos conseguir pagar agora os 9 milhões e meio e ser-se facilitado para que se pague no verão? Ou achas que é uma decisão puramente estratégica e negocial? as duas opções são válidas para quem não sabe, para quem está de olhos fechados como nós, para isto, não sei, não sei. Sinceramente, as duas opções são válidas, Tiago. Portanto, é complicado. Sobre o André Luiz, já muito foi dito e tu já falaste, e eu acho que é mais ou menos consensual a história, a novela André Luiz. Eu queria falar um bocadinho do Cleiton, que tem sido menos falado. Eu acho que ele saiu por 5 milhões. Pá. Pá. Um tal de Pablo do Gil Vicente saiu, ponta de lança do Gil Vicente saiu por 23 milhões. Mas, pá, mas o Pablo é um fora de série e muito melhor que o Cleiton. Não sei, não é, não é. Eu vi vários jogos do Gil Vicente esta época. Do Cleiton vi todos, todos desde que ele fez no Rio Ave. Não parece que haja assim uma diferença entre os dois surpreendente. Só que, realmente, repara, 23 milhões para o Pablo e 5 para o Cleiton. Ah, pá, não vou dizer que é ofensivo para o Cleiton, porque ele se calhar não se ofendeu nada, mas é muito pouco dinheiro para um ponto de lança como o Cleiton. É muito pouco dinheiro. Isto é, não sei, pronto, isto aqui depois é a questão do multiclube hoje em dia, não é? Porque, para, o Marinakis tem um cobertor. Ele puxa o cobertor para aquecer o Olympiacos e destapa os pés, que é o Rio Ave. Portanto, também não estamos à espera que ele vá algum dia prejudicar o Olympiacos para aquecer o Rio Ave, não é? Portanto, a manta estará sempre um bocado inclinada. Mas, francamente, 5 milhões pelo Cleiton parece-me, mal demais, porque temos esta referência deste Pablo. E, Sim, e- o e mais, só Pablo, para concluir. Pablo é um bocado mais novo, João. O Pablo tem 22 anos. Pronto, E há o aqui essa. tem 25? O Cleiton? Não, o Sim, Cleiton tem um pedaço mais. O Cleiton tem 27, faz este ano 28. pronto. Ok. Tenho em conta o que acabaste de dizer, embora acho que a desproporção é muito grande. E queres ver porque é que a desproporção é muito grande? Pá, O porque Cleiton sai abaixo do. Desculpa interromper-te, mas o Cleiton sai abaixo do valor de mercado dele definido pelo Transfermarkt. Ele tem um valor de mercado definido nos 6 milhões e ele sai por 5. pronto. Não, mas eu só ia concluir com este avançado. Bom, não conheço muito bem, não costumo ver a segunda liga. Este Tumble brasileiro que veio do Portimonense, segundo veio a público, custou 2 milhões. Epá, 2 milhões para o Tumble, para 5 do Clayton, meu Deus, que desproporção. Mas também, aliás, no Transfermarkt o Cleiton tem um valor de mercado de 8 milhões. É assim, o Tumble também vem nessa linha, tem 22 ou 23 anos. Pronto, isso Está também bem, mas, depende. Tiago, ser jovem não garante. O Clayton garante golos. E eu estou a fazer um bocado o papel de advogado do diabo. Sim, sim, mas quer dizer, o critério não pode ser é jovem. Tá bem, é jovem, mas é um perneta. Eu não sei quantos anos tem. O Zoabi é jovem. E, o Zo, queres um jovem? O Zoabi. Certíssimo. Queres levá-lo? Portanto, eu acho que acabei de dizer tudo, sobre isto o que penso. Sim, sim, eu percebo. É assim, eu não atribuiria o mesmo valor ao Clayton do que ao Pablo, do Gil Vicente. Mas dizer que o Metade? Pablo, dizer que o Pablo custou 4 vezes mais é duro. Mas também é como te digo, eu estava a ouvir no outro dia na televisão e havia um comentador que falava em 5 mais 5 pelo Clayton. Pois. Uh, vamos ver. Julgo que não, mas estas coisas podem demorar a sair ou vir a nem sair. Muito bem. Mas repara, como não sabemos quais são os, esses extras, esses objetivos que têm que ser atingidos, eh, como não sabemos e não saberemos, o dinheiro tanto pode chegar se for preciso chegar, como pode não ser preciso chegar, não sei. A questão desportiva neste momento
não é secundária, mas está remetida a uma falta de protagonismo, porque as decisões administrativas ou financeiras suplantam a parte desportiva. Somos um clube periférico e vamos sempre. Aliás, se eu não me engano, desde que a SAD entrou, já não é a primeira vez que nós recebemos assim uma avalanche de jogadores no último dia de mercado, pois não? Não, Estou-me a recebemos, por lembrar exemplo, já no último mercado, já o Nikitcher, o Liabas, isto é tudo malta que veio assim nos últimos. sim, No último sopro, não é? sim. E também naquele ano em que o Marinakis entrou e que nós estávamos naquela posição um bocado de descida, Uhum. também vieram muitos jogadores em janeiro. Muito bem. Não sei se tens presente isso. Tenho, mas aí eu percebo que tenha havido uma certa demora, pá, e também era o primeiro mercado. Agora, fazer disto regra é que me parece, No mercado de parece, janeiro de 24, 25, janeiro de 25, chegaram o Toy, o Ebey, o André Luiz, o Mateus Teixeira guarda-redes, um João Pedro, o Baculas, e foi essencialmente isso. pá, Os que mas chegaram. isto mais uma vez, isto continua a soar a má gestão, a zero planeamento. Esta história tem tudo para acabar mal. A única coisa que me deixa positivo, ou a única coisa que me dá alguma esperança, é acreditar que o senhor, o investidor, não pôs aqui algum dinheiro a pensar em perdê-lo. Ou seja, ele quer valorizá-lo e dar-lhe jeito que a equipa esteja na Primeira Liga, porque de resto todos os sinais apontam para. Não é uma desgraça, o futebol não é assim tão importante, Um mas desinvestimento. assim é Acho que é estranho. pacífico dizermos que houve um desinvestimento na equipa do Rio Ave, porque repara, os sete que saíram, tu conheces, dos sete que chegaram, conheces algum? Pá, eu lembro-me do Buta, ele jogou aqui em algumas equipas portuguesas, salvo erro, no Alverca ou no Tondela, não sei. Tenho uma ideia do Buta, mas de resto não conheço mais nenhum. Não, Portanto, não. Aliás, passando aqui agora às entradas, às chegadas, eh, eu não vou dizer que não tenha. Já agora, só para fechar aqui as saídas, o Marco Gual ficou? ficou. Muito E, bem. portanto, ficamos agora com quatro pontas de lança. Ficámos com o Goal, com o Zoabi e com os dois que vieram, que são o Tumble e o Beleza, o espanhol Beleza. O Ralen Blessa. Esperamos que seja uma beleza, mas vamos ver. É, o plantel estava feio, mas agora com este já lhe embeleza um bocado. Certo. Eu já tinha esta Perdemos o equipa. Vacas, veio o Bezerra, também nesse aspecto ficamos um bocado equilibrados, não é? Portanto, Exatamente. vamos ver Temos aqui algo. se não há uma Temos mancha, aqui. se não há uma mancha no plantel nesta segunda volta. Temos aqui todo um novo mundo para explorar. Muito bem, vamos aqui agora pegar um bocadinho nos reforços. E eu vou-te ser sincero, não conheço, como te disse. Eu acho que já ouvi falar do Mancha. Ok? Já me tinha soado alguma vez o Mancha. Do, o que entusiasma mais é o Tumble Monteiro, por motivos óbvios. Tem 10 golos na segunda Liga Portuguesa. Uh, e depois temos este Ryan Guilherme, que tu também já falaste, que virá de cara, para entrar de caras no plantel. Parece-me que também será um jogador com provas dadas, não é? Um titular do Cruzeiro. Cruzeiro. Parece-me que vem para acrescentar. Agora, Enio van der Goe, o ano passado era titular de uma equipa que disputou a segunda divisão belga, subiu à primeira divisão e este ano não tem tido utilidade. Achas que é o homem certo para assumir a nossa baliza? Não acho nada, sinceramente. Não conheço, não sei quem é. Eu, con- eu, eu, do YouTube investiguei dois jogadores. Pá, apesar de dizeres que eu não tenho nada para fazer e por isso é que estou aqui no programa, eu trabalho.
E não tenho, tenho algum tempo, mas não tenho assim muito tempo. Vá lá. Então, perdi algum tempo a investigar, entre aspas, no YouTube. No YouTube também só aparecem as coisas boas que são postas pelos empresários, pelas agências, não é? Eu vi vídeos deste Ryan e já tinha visto do Bezerra e pareceram-me dois jogadores. Epá, o Bezerra é 10 vezes melhor que o Spikic. 10 vezes melhor que o Spikic. E este Ryan Guilherme é claramente, por aquilo que se vê nos vídeos que são promocionais, um muito bom jogador. Eu vou dizer claramente melhor que o Aguilera, e o Aguilera já é um bom jogador. Portanto, se houver lógica, estes dois seriam titulares. Acontece que, e aqui eu queria lançar uma inquietação, o Bezerra já está em Vila do Conde há 2 jogos e não foi titular em nenhum. Podemos dizer, mas no primeiro ele tinha acabado de chegar, tinha feito 3 ou 4 treinos e não, ok, não jogou. Mas no último também não jogou. Também podemos dizer, mas o Sotiris pôs 4 médios e só pôs um avançado. Também, ainda não me passou esta na cabeça de como é que alguém quer ganhar um jogo em casa com um adversário do seu campeonato, como o Oroco, que tinha menos pontos que nós, e tem um avançado e 4 metros. Ou um 11, uma tática que nunca apareceu no Rio Ave. E mais, nos últimos 3 anos não me lembro de ver esta tática. Isto parece quando o Rio Ave ou assim outra equipa quer dizer, outra equipa que não luta pelo título ou que não luta pelo apuramento europeu, vai jogar à Luz ou ao Alvalade. Agora até já há treinadores que jogam como o Margarito, jogam com 2 ou 3 avançados frente ao Sport ou contra o Benfica, etc. Nós jogamos com esse tipo de autocarro, mas já fechei este parênteses. Custou-me ainda não digerir bem essa questão. Mas pronto, dizia eu que o Bezerra voltou a ser suplente. E não sei, já não quero falar do Mistério Medina, não, do Mistério Medina ainda do outro miúdo, do Lobato, mas na verdade agora temos Bezerra, Medina e Lobato, três extremos. Epá, quer dizer, não jogam. O que é que não jogam? Portanto, vamos ver se o Bezerra joga ou não joga. Mas daquilo que eu vi, ele é um jogador que me parece de qualidade, mais qualidade que o Spekic. Temos uma outra questão, Tiago, já agora, mas aí Diz-me. também é. Tu disseste, falaste no Tumble, o Sotiris vai ter que fazer uma escolha, porque a menos que ele agora adote o 4-4-2, coisa que não acredito, já variou suficientemente, haverá um substituto do Clayton. Será o Tumble ou será o Beleza? Como eu não conheço nenhum deles, estou curioso para perceber quem é que em Braga vai ser titular. É assim, hum, relativamente ao Saltiris, e para fechar, que também temos aqui o tempo já a apertar, o Saltiris, para mim, este jogo foi mesmo. Eu já desacreditava dele, tanto quanto é possível, mas este jogo é mesmo o fim de linha e o assumir que ele não é treinador para o Rio Ave. E eu só consigo interpretar uma coisa. Tendo em conta os 4 médios, 5 defesas que ele pôs em campo no último jogo, diante deste Arouca, eu só consigo pensar que a estratégia dele era empatar o Arouca, era empatar o jogo e empatar o Arouca, era lutar pelo pontinho, porque é um adversário direto e, nesse sentido, mantê-lo abaixo de nós. 3 pontos até poderia, de algum modo, de algum Tiago, modo mas ser ainda interessante. tínhamos o Cleiton. Agora em Braga já não vamos ter o Cleiton, mas ainda tínhamos o Cleiton. Se ele mete o Cleiton e mete dois extremos e jogamos como habitualmente como ele fazia com 3 avançados, podíamos ter feito um jogo completamente diferente. Não, Opa, não percebi o que é. o Clayton, nem falamos disso, mas o Clayton, ele foi a jogo fazer o quê? Também, na realidade. E ele está desde o final do jogo, desde a última jornada em Passos de Ferreira, que ele está a dizer adeus para as bancadas. Eh, E contudo, marcou vários golos esta primeira volta, não é? certo, mas ele
claramente ele quer ir embora. E eu sei que ele quer ir embora. Pronto. Ele quer ir embora desde o verão passado. Uh, opá, ele não estava feliz aqui, não queria estar aqui. Ele fez o que também fazer o quê? Não foi lá fazer nada. Eu não gosto destas situações. Ele está vendido, que faça o caminho dele e está tudo bem. Nós precisamos é de gente aqui que queira ajudar e que saiba onde está. Agora, gente aqui que está aqui a pensar sempre no Olympiacos a jogar a Champions League é mais Ok. complicado. E Eu, estamos nesta situação, vivemos nesta eu aceito situação. aceito o teu ponto de vista, mas deixá-lo sozinho no ataque, num jogo em casa, eh, também não ajuda nada a que a produtividade dele se possa revelar. Mas pronto, não insisto Ah, mais. certo, certo, eu concordo contigo. E tendo o André Luiz ao lado dele neste último jogo, certamente ele teria uma alegria diferente. Eu não duvido disso, ok? Eu nem precisava de ser o André Luiz, alguém que o apoiasse mais. Eu também acredito que ele pudesse fazer um golo. Certamente ele também queria marcar. Mas por outro lado, e eu na posição dele, pá, não tenho ligação emocional nenhuma ao clube. O clube está numa situação delicada. Os adeptos que não são ninguém, né? Somos meros de gatos pingados, sempre a cascar-nos na equipa. Uh, e eu vou estar aqui para me chatear com isto. Um bocado por aí também. Mas pronto, agora vamos ver se este Tumble assume e Deus queira que lhe corra tudo bem. Estamos aqui para ver o Rio Ave vencer Ah, e isso sim, eu corra não tudo tenho as para dúvidas. nós. O que eu espero é que em duas ou três jornadas nós possamos esquecer o André Luiz e o Cleiton. Era muito bom sinal. Eu quero, eu digo sempre isto em todas as circunstâncias. Eu quero sempre ganhar 4-0. Quando vou ver um jogo do Rio Ave é sempre ganhar 4-0. Depois, na verdade, não ganho 4-0, mas o meu objetivo é sempre ganhar, em qualquer circunstância. Muito bem. É assim, não tenho muito mais a dizer relativamente às entradas e às saídas, até porque não Eu conhecemos também muito não. bem as entradas. Uh, Tenho dois pontos a acrescentar e colocaria numa espécie de tema extra isto. Uh, o primeiro ponto é que temos nove pessoas falantes de português no plantel. Ok? Aumentou um bocadinho. Agora, se calhar, quando o pessoal está na bancada a dizer vai para o trabalho, essas coisas, Ou filho do seja, Buda, o grego já não é a língua maioritária no balneário. não, Não. Não não, é? mas eu acho que agora, maioritariamente, até porque tem muita gente que fala espanhol, podemos dizer coisas na bancada que eles já vai ter lá gente que nos vai perceber. Certo, pronto. Uh, como segundo, ou espécie de segundo tema extra, tivemos um Estrela da Amadora a reforçar-se muito, outra vez, nesta, neste mercado de inverno, e se eles foram buscar 32 jogadores 32 ou 35 no mercado de verão, e eles agora voltaram a ir buscar outra carrada deles, não sei se foi 12 ou 15, e pronto. Parece que Não foram 12. somos, não somos só nós que estamos a jogar Foram 12. Online Soccer Manager. João, tens alguma coisa para falar? Queria mandar-te um abraço e aos nossos ouvintes rioavistas e pedir para assinarem, subscreverem o canal do Tiago, que é para isso que ele me paga, que é para eu dizer estas coisas. E, epá, e domingo lá estaremos. Lá estaremos porque o objetivo é ganhar 4-0. Exatamente. E vocês não sabem, mas o João é o único que está cá porque é o único assalariado do canal. Os Exato. outros, como são Não, voluntários, desculpa, eu sou o Marinakis do canal. como são voluntários, eu dei dispensa. Deixa-me Mas pronto, contar uma história. Acho que temos 2 minutos, portanto, agora também as pessoas de dois tens minutos. 3 minutos. Não, mas eu não preciso de 3 minutos. Com esta história de ganhar sempre 4-0,
Durante muitos anos, o jornal, um dos jornais locais de Vila de Conde, que é o Terras do Ave, fazia um totó-bola com um painel de figuras públicas de Vila de Conde, pronto. Eu estive vários anos, pá, uns 5 anos nesse painel. O que é que a gente fazia? Eles punham um jogo do Benfica, do Sporting, do Porto e do Rio Ave. E nós tínhamos que dar o resultado. Atenção que eu, pá, além de seguir o futebol como jornalista, e depois, além disso, sigo e gosto muito de futebol. Posso dizer que nos 4 anos em que estive, 3 fiquei em último. Ou seja, foi o pior colaborador possível. Porquê? Pá, porque eu pus nas 32 jornadas, eu pus sempre o Rio Ave a ganhar. Também não gostava de Sempre, mim. sempre. Opa, acertei em algumas. Portanto, o Claro. Rio Ave, imagina, ganhou 6 jogos e eu enganei-me em 17 ou 18, e, portanto, ficava sempre em último, até que tive que sair desse painel. Entre a iniciativa acabou, mas portanto, para veres que intrinsecamente eu não aceito ir para um estádio ver o Rio a perder. Para mim é sempre para ganhar. E era Pergunta contra. para 100 mil euros. É sempre para ganhar, mesmo quando o treinador é o Sotiris? Não, sempre para ganhar, não há alternativa. Eu quero que o Sotiris seja o melhor treinador do mundo e se puder ser em Vila do Conde, melhor. Eu não tenho nada. Eu só quero o bem do Rio Ave. Eu espero que sim, mas como disse no último Rio Abíssimos, eh, é difícil encontrar pior figura do que o Sotiris. E eu acho que ele está por jeito para ficar na história do Rio Ave, não pelos Sem melhores dúvida, motivos. sem dúvida. Mas Concordo. pronto. Eh, Um abraço. Da minha parte é tudo. Subscrevam, como o João disse, os meus canais e também eu duvido que quem veja isto não subscreva os Reis de Lápis. Se não espreitarem, espreitem. Eles têm sempre conteúdo fantástico. Todas as semanas, várias vezes à semana, tem gente muito coesa e interessante a escrever por lá. Por isso, visitem. Continuação de uma boa semana, Rio Vistas. Já sabem, depois do Braga Rio Ave, falamos nós. Um abraço.